Afinal, qual que é o melhor momento, a melhor escolha que a gente deve fazer? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom dia, Calinha! Esperando a galera chegar. Comecei hoje... Outra, voltou. Os meus resultados. Ó, tem que abrir pra ela, senão ela vai ficar miando. Vai, Nequinha. Vai. Gatinha ficou presa, voltando. Gatinha estava presa, agora ela voltou. Bom dia, querida. Tava pensando em você ontem, depois eu vou te mandar uma mensagem aí pra gente conversar. E eu tô tão encantada assim com quando eu vejo que eu tô fazendo algo que não é pra mim, sabe? Que não é pra mim, não é sobre mim. Na verdade, eu trago as minhas experiências, trago a minha vivência, trago o que aconteceu comigo, mas eu sinto que é algo que é necessário falar. Eu vejo muitas pessoas em sofrimento em relacionamentos com pai, com mãe, com irmãos, relacionamento com o cônjuge, com um relacionamento de trabalho. E quando eu faço essa proposta de reorganização da nossa mente, para nossa mente trabalhar a favor, para a gente trabalhar a favor e não contra, eu vejo que vai muito além, né? Vai muito além. Bom dia, Cris. Ó, tô com gente aqui do norte do Brasil e do sul do Brasil. Bom dia, Sandra. E agora a gente está começando essa live número 27 e me passa um filme pela cabeça. Porque dia 23 há um mês atrás, eu saí de Brasília de um encontro que eu tava lá com a Isis Moreira, que era um encontro sobre marketing digital, sobre esse trabalho. Só que ela vai muito além disso. A gente fala muito de conexão com o que você veio fazer, que você traga a sua essência para isso. Não são rótulos que você se coloca, mas você precisa encontrar o seu caminho, o seu jeito de falar as coisas. E muitas vezes a gente se impede de fazer as coisas, de tomar uma decisão por medo de julgamento, por medo do que os outros vão pensar, o que o outro já está me chamando. A gente começa a se travar em qualquer área da vida porque a gente ouve muito a voz dos outros e a nossa voz, do nosso inconsciente ou até do inconsciente que já aconteceu, tá achando que aquilo não vai mais dar certo, que aquilo já não é mais tempo, que já não é mais possível, que se deu errado, agora vai dar errado de novo. Então eu vejo que quando eu trago aqui um assunto e esse assunto começa a esquentar no sentido de eu tô trazendo, tá vindo mais informação, tá vindo mais vontade de falar pra você, eu vejo que eu realmente tô servindo, sabe? É muito gostoso estar aqui e poder compartilhar com vocês algumas coisas que eu já vivi. E eu falei ontem pra uma menina, anteontem, eu disse, olha, eu já passei por isso, eu já passei por uma separação, eu já passei por um casamento que eu não sabia mais o que existia. Foram alguns anos da minha vida lá no início da minha jornada, eu tinha 20 e poucos anos, e hoje o que eu venho trazer pra você é algo que eu não gostaria que você vivesse, né? Ou que você não sofresse ou não passasse, ou fizesse uma escolha que não trouxesse tanta dor. Porque quando a gente fala de mudanças, e aí que é a hora que eu vou pedir pra você compartilhar, porque é uma das coisas que eu vejo que as pessoas têm bastante dificuldade, é de mudar, de tomar uma posição, de tomar uma decisão, de tomar as rédeas e falar, não, eu vou fazer diferente, não importa o que aconteceu, eu vou fazer diferente, eu vou lutar pelo que eu acredito. Quando eu tinha 16 anos, a gente estava bem naquela fase de escolha profissional. E hoje eu vejo o quanto, se você não tem uma família que está muito estruturada em relação a isso, o quanto a tua vida pode dar uma outra guinada se você não conseguir ter posição sobre aquilo. Então, quando eu tinha 16 anos, minha mãe trabalhava numa escola, era diretora de uma escola, meu pai trabalhava de vendedor, de representante comercial, essas coisas. E eu sonhava em fazer medicina ou fazer alguma coisa na área de saúde. Na verdade, era psicologia e medicina. Psicologia foi meio que tirado do meu norte, olha só. Porque na época minha mãe comentava, isso não vai dar em nada. Então eu fui apagando esse sonho e ficando com o sonho da medicina.
Só que o sonho da medicina, ele implicava em outras ações da minha família que naquele momento eu achava que poderiam prejudicá-los, principalmente financeiramente. Lá no Rio Grande do Sul, tem 2 faculdades, eu acho, públicas de medicina, se eu não me engano, não sei se tem mais do que 2 hoje. Psicologia não dá dinheiro. Você vai morrer de fome, na verdade, eu ouvia, né, da minha mãe, que eu ia morrer de fome se eu fizesse psicologia. Na verdade, era a visão dela. Imagina, em 1996 era uma outra demanda. A pandemia veio mostrar o quanto o equilíbrio emocional é necessário e a gente lidar com as emoções. Enfim, hoje é uma das profissões mais valorizadas que tem, pela necessidade do ser humano se reencontrar. Mas eu fui, na verdade, seguindo o meu caminho. E lá, quando eu tinha 16 anos, eu tinha várias opções para escolher dentro do que nós podíamos, né, financeiramente, pagar, financeiramente bancar minha faculdade na época. E eu lembro que a arquitetura ligava muito com o meu hobby, com a minha vontade de mudar as coisas, com as minhas habilidades manuais. Eu acabei conhecendo pessoas dentro da arquitetura e fui escolhendo traçar esse caminho da arquitetura. Fui escolhendo. Foi a melhor decisão que eu tomei naquele momento. Quando você coloca tudo o que aconteceu na sua vida, e essa é uma primeira chave que eu gostaria que você anotasse, se você tem algum sofrimento com algo que já passou na sua vida, e você fala, caramba, se eu tivesse feito tal coisa, se eu não tivesse aceitado aquela proposta, ou se eu tivesse aceitado aquela proposta, se eu tivesse ido fazer outro curso, se eu tivesse casado ou não, se eu tivesse me separado, enfim, aquele se que fica na mente, norteando o nosso cérebro e pior, deixando ele numa zona de conflito, de angústia, porque você não volta o tempo, você não volta às suas escolhas passadas. Elas foram necessárias naquele momento, você sim, tomar uma escolha, mas foi a melhor possível naquele momento, a que você tinha condições de fazer naquele momento. Hoje eu vejo que essa é uma das maiores chaves quando você coloca isso realmente no seu coração. A melhor decisão, a melhor escolha é aquela melhor possível naquele momento. Bom dia, Malívia, a Havaiana aí na área, para esquentar aqui. A melhor decisão naquele momento foi aquela que você tinha as melhores ferramentas, o que você tinha de possibilidades. Se hoje eu voltasse o tempo, mas hoje eu tenho outra maturidade. A melhor decisão que eu tive naquele momento era fazer... Bom dia, querida. Era justamente fazer aquilo que eu fiz. A melhor decisão que os meus pais tomaram comigo foi o que eles tinham de possível naquele momento. Era o que eles conseguiam naquele momento. A melhor decisão que o outro teve sobre mim também foi a melhor possível que ele conseguia bancar naquele momento. Eu vejo só quando a gente fala isso, e a gente fala isso pro nosso cérebro, com todas as coisas que a gente hoje gostaria de ter mudado. Se eu tivesse feito tal coisa, isso, aquilo. Que você sabe que aquela tua decisão implicou em um resultado que não foi o melhor. Mas quando você coloca isso verdadeiramente no seu coração, que foi a melhor decisão que você fez naquele momento com o que você tinha, te tira uma grande sensação de culpa, de fracasso, de desânimo ou de algo que marcou você, que agora vai ser o seu selo daqui pra frente. Porque a gente tem um problema, e é tão interessante que eu vi isso, que a gente é extremamente bondoso com o outro, a gente aprende a ser bondoso com o outro. A gente aprende a falar pro outro várias palavras. A gente aprende a falar pro outro que ele pode, que ele consegue, que ele é capaz. Só que quando a gente vai falar pra gente mesmo, é super desafiador. Eu não gosto de falar difícil, mas é extremamente desafiador você falar pra você mesmo, Márcia, voltou. E a gente não tem aquele amor próprio, aquela coisa de auto-perdão com a gente mesmo. E isso nos bloqueia. Isso faz com que cada semana que se inicie, a gente se sinta menos capaz.
ou que ainda falta alguma coisa, ou que ainda não é o momento de decidir, que ainda não é o momento de começar, que ainda não é o momento de escolher. Bom dia, Mary. Mary tá sempre por aqui. Bom dia, queridas. Vocês são todas diamantes sendo lapidados. É isso que eu falo pra mim todos os dias. Eu sou um diamante. Essa pressão que estão sofrendo agora, esse calor, esse desconforto, ele faz parte do processo. Se hoje eu preciso tomar uma escolha, me posicionar, faz parte do processo. E o que eu faço com o que já passou e que não me define. O que me define é a escolha que eu faço, a decisão que eu tomo daqui pra frente. E as ações que eu faço hoje. Quando eu saí, até a Malívia estava comigo lá naquele encontro da Bahia, eu lembro que eu cheguei no aeroporto e eu falei, essa semana começa. Dessa semana não passa, chega de desculpa, chega de colocar outras coisas na frente. E o que não passava, o que não poderia mais esperar um dia? Eu só dei um dia para descansar, que foi a segunda-feira, que eu cheguei de madrugada. Mas na terça-feira, eu quis fazer uma live acho que 10 horas da manhã, não lembro qual que é o horário. Não, 11 horas da manhã eu quis fazer. Incrível. Eu falei, eu vou fazer agora às 11 horas da manhã, porque hoje é o melhor dia para começar isso. Eu tava decidido que aquilo tinha que sair de mim. Que é esse projeto que eu tô falando aqui pra você, há 27 encontros. Naquele dia, às 11 horas da manhã, quando eu tinha decidido, quando você quer algo que está muito conectado, que você sente que é um chamado seu, que você sente que está vibrando no seu coração, tenha certeza que vão impedir. Tenha certeza que o negócio... Daí sim que você tem que ser firme e dizer, não, se alguma coisa está dando errado por não fazer, não é para eu não fazer. É para fazer. É para fazer dar certo. Porque eu já tinha conversado com Deus, já tinha me conectado várias vezes que isso precisava sair de mim. Porque cada dia calada eu poderia estar ajudando alguém calada, eu poderia estar deixando as pessoas tomarem decisões precipitadas, se separarem, sem ouvir o que eu tinha passado, sem ouvir e acreditar que poderia dar certo. Então eu precisava colocar isso rodar urgentemente. Isso era uma questão minha, assim, se eu parar de falar, se eu não falar, alguém está sofrendo sem essa informação. Alguém pode estar decidindo um caminho que depois vai se arrepender. Alguém pode estar decidindo um caminho que poderia ter dado 5 minutos, pensado e agido de outra forma. Porque às vezes na emoção, na nossa dor, a gente começa a atropelar as coisas e agir na emoção, na dor, e esquece de entender qual o sentimento que tem que ser o que vai nos mover. Se você se move pela dor, você entra em mais sofrimento. Se você se move pela raiva, se a raiva está condicionando a sua decisão nesse momento, a dor está condicionando, a dor de tristeza, de rancor, de mágoa, esses sentimentos negativos estão norteando a tua ação, a tua tomada de decisão, talvez ela não seja a melhor decisão. Então a gente está falando aqui de 2 momentos. O momento de você deixar o passado no passado e esquecer que a decisão de hoje é que vai impactar a sua vida lá pra frente. A de deixar o passado lá no passado é o simples pensamento que eu fiz o melhor possível naquele momento com as condições que eu tinha. Hoje eu não faria? Não, não faria. Faria diferente? Sim, faria diferente. Mas eu fiz. E eu fiz, tá feito. Está feito. Agora, o que eu faço daqui, desse ponto em diante? É justamente isso. É justamente isso. E aquele dia que eu desembarquei em São Paulo, de madrugada às 3 da manhã, eu tinha certeza que eu precisava começar esse projeto o quanto antes, porque era uma decisão do meu coração, como a Malívia colocou aqui. Era uma decisão que estava conectada com o que eu tinha para entregar, o que eu venho entregando nesses 27 encontros. Ontem eu falei de fé. E é justamente isso, a fé não é pelo que a gente... é pelo que a gente não vê. E a gente precisa continuar acreditando. E foi muito interessante que aquele dia que eu quis começar
naquela terça-feira que eu quis começar esse projeto do replay lá, das lives aí de layout 30, aquele dia, 11 horas da manhã, eu sentei aqui pra fazer, tocou a campainha. No horário que eu tava iniciando a live, que eu tava organizando aqui o celular, tocou a campainha. Era o serralheiro para fazer um concerto aqui em casa. Ou seja, impossível de eu fazer qualquer comunicação, nem no telefone dava para falar. Naquele momento, eu fui parada para dizer, opa, você quer fazer? Vamos ver se você faz mesmo. Vamos ver se você faz, Márcia. Vamos ver se você aguenta. O bebê chorando, inquieto, o serralheiro mudando as coisas aqui de casa, que a gente mudou há pouco tempo, ainda tem adaptação para fazer. E aquele dia eu falei assim, tudo bem, não deu às 11, mas à 1h30 eu vou falar. E à 1h eu organizei, fui buscar as crianças, dei almoço, organizei, peguei o carro e fui lá na clínica do meu marido. Entrei numa sala e eu disse, agora eu começo. E foi aquele primeiro dia que eu fiz uma live que eu não estava nem pensando muito em assunto e tal, eu queria falar. E eu fui por um assunto tão interessante que está lá gravado, se você ver no meu feed, está lá, porque todas elas tenho deixado salvo, porque eu vejo que isso aqui não é pra mim, é pra você. Você lê, vai ver, quer mandar pra alguém. Então lá tem uma que fala sobre a terra do nunca, e é justamente isso. Quando a gente fica sem decidir, fica naquela situação que você está hoje, é o que nunca vai acontecer na sua vida. Nunca vai mudar se você não começar a decidir hoje o que vai daqui para frente. Ter a consciência, a paz no coração, como a Malívia colocou aqui, de entender que o que passou tá lá, no seu coração, foi o melhor que você fez. Agora, daqui pra frente, qual é a melhor decisão que eu tomo hoje? Ai, Márcia, tá tudo ótimo na minha vida, não preciso mudar nada. Ok? Mas do que disso que está tudo ótimo você quer manter? Manter. Manter significa manutenção. Significa regar todos os dias. Significa olhar com atenção, olhar com carinho. Significa zelar por aquilo. Cultivar aquilo. Ah, os meus relacionamentos estão ótimos. Que maravilha. Mas como eles podem ficar melhor ainda? Como eu posso blindar isso? De que forma eu posso não deixar nenhuma porta aberta? Ou não sair do meu papel? Porque veja, se hoje você está numa maré alta, cuidado, amanhã você pode estar numa maré baixa. A vida são ciclos. E se a gente está vivo, a vida vai ser de altos e baixos. Vai ser de altos e baixos. Momentos muito bons e momentos que não são bons, que vêm novamente para você aprender alguma coisa. E eles são passageiros. Tudo na vida é passageiro. Hoje eu percebo que entender os momentos que vão surgindo, os ciclos novos que vão surgindo, os novos desafios, e como eu tenho hoje o discernimento pelo menos de parar e ouvir. Eu não sou uma pessoa perfeita, longe de mim. Não sou uma pessoa que não tem problemas, longe de mim. Se eu tô aqui falando pra vocês, eu sou como qualquer humano, também tenho problemas, também tenho desavenças, também tenho coisas pra resolver. Só que hoje tem uma grande diferença. Bom dia, meninas. Tem pena, Lúcia. Hoje existe uma grande diferença na Márcia de 2 anos atrás, 3 anos atrás. A Márcia hoje, ela para e fica aguardando. Fica em oração. Fica em conexão. Ela para, respira e clama que alguém mostre o caminho para ela, que Deus me mostre o caminho. Que Deus me guie qual que é o caminho que eu devo ir, qual a decisão que eu devo tomar, qual a palavra que eu devo falar nesse exato momento. Eu não faço mais agora só por mim. Porque eu sei que não é somente comigo que acontece isso, aqui está vindo para mim nesse exato momento.
Sempre tem algo que nos desafia. Seja no trabalho, seja na parte financeira, seja no relacionamento. Eu acredito que se todos fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Hoje tem tantas pessoas que têm tudo materialmente, tudo, do bom e do melhor. Tudo que poderia ser maior na vida. E você vê que são pessoas que têm problemas, sim. Ou não tem um relacionamento sólido, ou algo está acontecendo com ela, que ela acaba escondendo. Quando eu vejo de decisão, quando eu lembro bem essa palavra decisão, vem pra mim sempre escolhas antes da decisão. Decisão, você decidiu e você vai. Mas antes vem a escolha. E dentro dessas escolhas, nós temos inúmeras possibilidades que aconteçam. Geralmente a gente só enxerga a que a gente quer. Ah, se eu não for por isso, vai acontecer isso, isso, isso. Se eu não fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso. Porque a gente pega toda aquela história que eu te falei, lá no início da live, todas as histórias que a gente já viveu, e a gente volta e bota elas de novo no pacote, achando que vai repetir todos os cenários. Mas você não é a mesma de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, de 2 anos atrás, de 1 ano atrás, de 1 mês atrás. Ninguém é a mesma pessoa. Todos mudamos constantemente. E o convite que eu faço hoje para você tomar a melhor decisão, e aí uma ferramenta, que eu considero uma ferramenta, quando você abre na sua mente e pede que te mostre, aí você vai para onde você quiser, onde você se conecta, porque quando a gente sente o coração, como a Malívia colocou aqui, é que a gente encontra a paz. Então, nesse momento, quais são as infinitas possibilidades que eu posso escolher agora e que vão me levar para a melhor decisão? Quais as escolhas que eu ainda não estou percebendo que vai me levar para a melhor decisão? Porque às vezes a gente não percebe o que está ao nosso redor. A gente só acha que existe uma saída. Quando a gente está numa crise de relacionamento, a gente acha que só existe uma saída. Ou duas. Ele muda ou eu saio. Ou ele muda ou acaba. Ou ele muda tudo ou eu vou dizer que não dá mais. Que eu cansei, tô de saco cheio, não aguento mais. Tô exausta, tô cansada, tô sofrendo. Ele não me ama, ele não me dá bola, acabou o amor, acabou tudo. Quando a gente tá nesse conflito, quando a gente acha que tudo tá girando nesse jeito, a saída mais fácil é realmente sair. Mas será que é a melhor decisão? Essa série de lives que já está chegando 27, 28, hoje foi a 27ª live, essa semana eu vou falar muito sobre isso, sobre decisões, escolhas. Sobre o poder de decidir, o poder de ficar firme. O poder de ficar firme. Ontem voltou. Se realmente a gente quer que as coisas caminhem para o bom, a gente escolha, faça boas escolhas, entenda o caminho, fique no caminho. Ele falou em 4 verbos, que você sempre conjugue eles na sua vida. Obedecer. Aí obedecer, para mim, vem ouvir. Ouvir, sentir o que está te mandando, o que Deus está te mandando, qual é o caminho que Ele está te mandando mesmo. É esse? Ou você está indo de novo com as suas escolhas que você já fez no passado, tendo os mesmos comportamentos, e você acha que o resultado vai ser diferente? Obedecer. Então, obedecer. Acreditar. Acreditar no que você está ouvindo e sentindo e naquilo que Ele te colocou na mente para você fazer, seja de você reconstruir sua vida ou seja de você começar sua vida novamente,
Ou você lutar pelo relacionamento que você tem. Acreditar, ter fé que isso pode mudar. Cooperar, porque se a gente não coopera e começa a agir em virtude disso, o que acontece? As coisas não mudam. Não adianta só obedecer e acreditar e ficar sentado esperando que caia do céu. Cair do céu só chuva, aí, que eu saiba. Raio. Porque de outras coisas a gente precisa levantar e agir. Não tem outra solução. Senão não dá para reclamar. E por último, obedecer, acreditar, cooperar e focar. Dê um caminho, dê uma escolha que você sabe que essa já está orientada pelo seu coração. Você já trabalhou isso, agora é a sua melhor decisão nesse momento possível. A minha melhor decisão nesse momento, que eu posso nesse momento, com o que eu tenho, não amanhã, hoje, 23 de maio de 2022, quase acabando o primeiro semestre de 2022. Os primeiros 6 meses estão prestes a terminar daqui uma semana. E o que mudou lá de dezembro que você colocou que você ia mudar esse ano? Alguma dessas ações você está fazendo? A reflexão dessa segunda é: se até agora passou 6 meses e nada do que você escreveu lá está acontecendo, o que você não está prestando atenção nesse período? O que você está deixando se repetir? É na sua mente que você não está pronta? É na sua mente que você não é capaz? É na sua mente que isso não é para você mais, que não dá mais tempo? Ou que é melhor realmente desistir do que você tem no seu coração? O convite dessa segunda-feira é justamente isso. Parar, analisar o que aconteceu, entender o que você quer daqui em diante. E com as ferramentas que você já tem, que você já está pronto, que tudo é uma questão de acreditar que Deus já te deu tudo que você precisa para você fazer hoje. Foi assim que há 27 encontros eu comecei as lives. Eu achava que eu não estava pronto. Eu achava que eu precisava de mais 2 formações. Tô falando sério, gente. Eu achava que eu precisava fazer mais 2 cursos. Eu não tô pronta ainda. Isso eu sei que vai ser eterno. Mas assim, eu quero fazer lá na frente. Mas o que eu tinha para falar nesse momento poderia ser óbvio para mim, mas pode não ser óbvio para outra pessoa. Alguma coisa que eu falar aqui, talvez é que a pessoa precise ouvir, mesmo ela já tendo ouvido várias vezes outras pessoas falando. Mas uma coisa que eu falei aqui de manhã, talvez era aquilo que ela precisava para tomar uma decisão hoje. Para mudar o rumo que ela está vendo de novo, que todo mês está se repetindo. E ela olha para aquilo e diz: caramba, por que está se repetindo? O que eu estou fazendo de diferente para ir na direção que eu preciso ir? Não desviar a rota. Não desvie a rota da sua vida. Deus já desenhou ela, linda, perfeita. Uma vida plena para você. Abundante, completa, em todas as áreas. Quando a gente acredita nisso, que isso é possível, aí sim a gente começa a entender quais são as decisões que a gente precisa tomar hoje. E qual é a melhor decisão hoje para você tomar, que vai impactar daqui para frente a sua vida. Eu sempre falo que o nosso futuro não tem nada a ver com o nosso passado, ele não define, né? O que vai definir é o que eu estou fazendo nesse exato momento. O meu chamado, a minha missão é estar aqui. É estar aqui. Se hoje existe uma ferramenta de internet, essa é a ferramenta que existe. Se eu fiz o que eu fiz, se eu passei pelo que passei, foi necessário esse processo. E preciso acreditar. E eu compartilho contigo isso.
Também bate angústia, também bate ansiedade, também bate dor. Mas cada vez que elas batem, eu penso e reflito, não. Quem colocou isso no meu coração quer que eu faça. Assim como colocou no seu também. Tenho certeza.